Olá, gente, um prazer estar com vocês de novo em uma outra plataforma, experimentando, vivenciando. Então, a partir deste momento, todas as sextas, a gente tem um encontro marcado, em um programa mais leve, e neste podcast que é o Clube RF, juntando toda a tradição, experiência com momentos de leveza, mas sobretudo histórias de piauienses, histórias de artistas, de pessoas que ajudam a transformar. Por exemplo, o meu convidado de hoje, que é o Aures Dourado, é uma referência na saúde brasileira, viu? Acabou de assumir uma coordenadoria muito importante da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a parte de robótica, que é a sua paixão, né, Aures? Bem-vindo, é sempre bom ter amigos, em momentos como esse, de novos projetos. Exato, obrigado, Rivanildo, pelo convite, parabéns pelo novo formato, pelo novo programa. Sem sombra de dúvida, vai fazer um sucesso incrível. Então, como você bem falou, a minha paixão é na urologia, cirurgia robótica, e agora nós tivemos a felicidade de ser escolhido para coordenar nacionalmente aqui no Brasil tudo que diz respeito à cirurgia robótica na urologia. A Sociedade Brasileira, e é um ano chave, assim, nós temos alguns marcos, um deles é que nós estamos fazendo 100 anos de sociedade este ano, tá? A gente tem mais de 5... Ou seja, é um momento histórico. Um momento histórico, a gente tem mais de 5 mil urologistas associados, assim, que a urologia é uma especialidade extremamente difícil para você chegar. Para você ter uma ideia, você faz 6 anos de medicina, hoje você faz mais 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de urologia, então no mínimo a formação são 12 anos. E para aqueles que ainda fazem subespecializações tem mais 1 ou 2 anos, ou seja, um caminho muito longo. E representar, assim, e atuar na cirurgia robótica junto a esses colegas, para mim é um prazer incrível. Então, tudo de educação, treinamento, a gente vai poder colaborar, deixar a nossa marca para a história da sociedade, para a história brasileira. E eu já acompanho um pouco da sua trajetória, Eu sei que você se formou no Piauí, que fez residência em São Paulo e de lá continuou, Paris e também na Alemanha. Exato. Assim, eu tive muita sorte, muita felicidade ao longo da minha trajetória. Nós já temos 20 anos de formado e assim que a gente terminou, fizemos quase 6 anos em São Paulo, e de lá a gente teve a sorte de fazer um treinamento de robótica com quem começou no mundo da cirurgia robótica. Isso então, qual ano? Só para saber. Isso em 2011, 12, aí eu fui para Paris, tá? E eu fiz um treinamento com o professor Claude Abu. A gente sempre fala o nome porque foi quem descreveu a primeira robótica para cirurgia de próstata. Então foi quando começou. E é engraçado a história, porque na verdade o hospital tinha comprado um robô para cirurgia cardíaca. Só que ele estava lá parado, ninguém estava usando. E a urologia é exatamente onde o robô mostrou o maior benefício inicialmente. Porque a cirurgia de câncer de próstata, na época, Rivanildo, dava muito problema em relação à incontinência urinária, impotência sexual, que é como a próstata ela fica escondidinha ali dentro da bacia, que é uma caixa óssea. Então, para você chegar lá, ter a delicadeza de preservar os nervos, de reconstruir o canal da urina, é muito difícil fazer isso na cirurgia aberta. Então, a robótica começou a demonstrar uma grande vantagem nisso. Os pacientes começaram a ser curados do câncer, da mesma forma na cirurgia aberta, só que os pacientes tinham menos incontinência, menos impotência. E hoje é padrão ouro, sem sombra de dúvida. Assim, se você disser assim, o melhor cirurgião com a melhor tecnologia vai ter os melhores resultados. Então, nos Estados Unidos, hoje mais de 95% dos cânceres de próstata é via robótica. A gente não discute se é robô, se é laparoscopia ou se é aberta, porque temos um ambiente com dinheiro. Aqui no Brasil... E você é visionário, Viu isso há 14 anos. Exatamente, há 14 anos que a gente faz... Evoluiu muito ao longo desse tempo? Sim, sem sombra de dúvida, assim, evoluiu muito por 2 motivos. Novas plataformas chegando, então a gente tinha uma que era o DaVinci, que domina o mercado até hoje, e hoje nós temos no Brasil 5 plataformas. Chegou depois o Versus, Hugo e mais 2 plataformas chinesas. E além das novas plataformas, a própria experiência com o próprio robô, porque não adianta, uma das grandes dúvidas é assim, doutor, o robô vai me operar? Não. O robô ele é um manipulador, ele é um telemanipulador. Ou seja, você acompanha tudo. O movimento que eu faço, ele copia. Só que ele copia com mais delicadeza, ele copia sem tremor. E ele copia como se minha mão estivesse lá dentro do abdômen do paciente, mas uma micromão. Então eu consigo chegar em locais que a mão humana não chega. Tá? Com o mesmo grau de liberdade dos movimentos. Mais preciso, menos invasivo? Mais preciso porque a minha mão tem um tremor.
E na hora que você senta no console, você configura ele. Quanto de tremor eu quero ter? Então, eu consigo fazer essa escala. Ou seja, eu vou movimentar minha mão 1 centímetro para o robô movimentar 1 centímetro. Então, eu teria um tremor igual. Só que se eu movimentar 3 centímetros lá dentro, movimentar só 1, ele vai atenuar meu tremor. É interessante que tem até um urologista italiano, vou falar o nome, ele tem Parkinson. Então, ele treme aqui um pouquinho fora. Ou seja, ele continua operando. E continua operando. Quando ele senta no robô, aí você praticamente não percebe esse tremor. Então, assim, é muito legal. É muito legal. E como eu falei, então, assim, o robô ele depende totalmente da mão humana. Então, se a gente aprende a operar ao longo dessas décadas, desses anos que passaram, cada vez mais a cirurgia fica mais precisa, mesmo se eu utilizasse o mesmo robô. Agora, imagina que o conhecimento do número de cirurgias vai aumentando e, além disso, a própria tecnologia vai melhorando, as câmeras vão melhorando. Os tratamentos também evoluíram, né? É por isso que eu te pergunto. A cirurgia é o mais indicado ou depende do caso, da agressividade? O fator idade também é importante? Não, assim, quando a gente diagnostica um câncer de próstata, a gente sempre tem que pensar nesse binômio, assim, idade do paciente versus agressividade da doença. E o estadio também dessa doença, ou seja, quão espalhada está a doença. Então, se eu tenho um paciente bem idoso, com doença pequena, não precisa operar. Da mesma forma, se eu tenho um paciente bem jovem, que ainda quer ter filhos, com a doença que cresce bem devagar, a gente vai só acompanhar. Sim. Mas se a doença é agressiva, claro que a gente vai querer tratar. E como eu sou cirurgião, a gente sabe dos resultados da cirurgia, que melhorou, assim, a cirurgia melhorou muito. Então, uma cirurgia na mão de quem sabe operar, a taxa de complicação é muito baixa. Todo dia, por exemplo, eu opero câncer de próstata. Hoje a gente fez um câncer de uma doença extremamente avançada em 1 hora e 10 de cirurgia. O paciente não toma sangue mais. 1 hora e 10. 1 hora É eficiência, né? É muito Porque rápido. antes demorava bastante. Né? Mas depende muito da experiência do cirurgião. Então, essa mesma cirurgia pode ser feita por alguém e levar 3, 4 horas. Porque a gente tirou a próstata e ainda fez um esvaziamento, uma linfadenectomia estendida, assim, que a gente chama de tirar muito gânglio, que é para onde a doença se espalha. Então, não é só tecnologia, também o treinamento da equipe é fundamental. Então, quando você for escolher, por exemplo, quem te operar, é ver o volume cirúrgico dele, o volume cirúrgico da instituição, porque quanto mais você opera, melhor você fica. Então, da mesma forma, fazendo uma comparação com o atleta, ele vai ter que treinar todo dia, ele vai ter que estar operando todo dia para poder ter um bom desempenho, uma boa performance. Tem até um estudo bem interessante, fazendo uma análise com treinamento, que hoje a gente opera no mundo virtual, tá? Uma cirurgia robótica no mundo virtual. Então hoje a gente tem videogames com a simulação da cirurgia. Então até a forma de aprender mudou. Como é que eu aprendi a cirurgia no passado? Eu sentava do lado do cirurgião e ia operar com ele, aquele cara que tinha uma experiência. Ou seja, a gente treinava no próprio paciente. Hoje você já pode dar aula, que eu sei que você é professor daqui, numa cirurgia para alunos fora do Pode operar à distância. Você já faz isso também? Já. A gente já tem no Brasil, que é uma coisa que a gente vai discutir muito, é telecirurgia. Mas antes de até operar, a gente pode treinar. Mas já é uma realidade? Já é uma realidade. Já é uma realidade. E antes mesmo até de operar, no treinamento, você pode jogar um videogame, que é uma simulação, e você vai aprender tudo no mundo virtual antes de você reproduzir no paciente. Isso não é IA, é tecnologia. Tecnologia. Não, qual a influência da IA hoje dentro da robótica? Já é uma realidade também prática? A IA ou ainda na utopia? Não, a IA está sendo super desenvolvida, só que a IA não influencia a sua decisão cirúrgica. Eu estou operando e ela não vai influenciar em nada a minha mão, o que eu vou fazer. Então, nós na cirurgia ainda estamos num ponto que se eu mandar cortar alguma coisa errada, o robô vai fazer, só vai imitar o que eu faço. Entretanto, tudo que eu estou fazendo, Rivanildo, é bem legal. Ele vai para uma plataforma online. Então, na hora que eu acabo a cirurgia, eu recebo no meu celular, no meu aplicativo, o tempo da cirurgia. Quanto tempo minha mão direita foi operando, por exemplo, quanto tempo eu usei o porta-agulha, quanto tempo eu usei a tesoura. E isso tudo está fazendo um banco de dados. E aquilo, você está ensinando a máquina como fazer. Toda a cirurgia está gravada. Então, sem sombra de dúvida, nos próximos anos, a gente já vai ter um robô mais independente. Mas assim, a independência é o passo final. Agora imagina o seguinte, que antes do passo final, ele começa a te dar informações.
olha, você está cortando no lugar errado, você está indo para o lado errado. Ou então outro tipo de informação que ele pode dar, olha, sua cirurgia já está no meio da cirurgia para o final, já avisa o fluxo do centro cirúrgico, a cirurgia está perto de acabar, ou então a pinça que vai ser usada. Então, antes de chegar no ponto final, que é o que a gente quer, ou seja, do robô totalmente autônomo, tem uma série de evoluções ainda para surgir. Eu vi que o Elon Musk falou que em 3 anos isso ia acontecer. Eu acho pouco provável. E olha que a pandemia acelerou muito esse processo, não é, Elvis? Muito. E ela acelerou não porque não existisse tecnologia, mas porque nós, seres humanos, somos menos tolerantes com a tecnologia, com o erro da máquina, com o erro humano. Então existia um tabu na medicina que consulta só podia existir se fosse presencial, até para você auscultar o paciente, palpar o abdômen. E a gente sabe que a pandemia nos ensinou que nem sempre eu preciso ter esse contato pessoal para poder fazer uma boa consulta. Eu vou te dar um exemplo que é rotineiro. Todo dia eu faço teleconsulta. Então eu operei um paciente, já tive o resultado. E ele viajou para a cidade dele. Eu preciso pedir para um paciente operado 3, 4 semanas depois, voltar no meu consultório, só para ele mostrar a biópsia, só para eu fazer o segmento dele. Eu acho até mais desumano ele ter que viajar para poder se consultar comigo. Ou então para fazer aquela consulta inicial. Então a telecirurgia fez foi aproximar. A telemedicina aproximou, ela não afastou. Ela pega quem está longe de um centro bem desenvolvido e traz para próximo de um centro. E a telecirurgia vai fazer isso mais à frente. E hoje o SUS também está caminhando, né, nesse sentido, né? Já tem possibilidade da robótica estar presente nos tratamentos do SUS, que a gente percebe também que é uma referência, né, em oncologia no Brasil, em tratamentos, cirurgias. Sem sombra de dúvida, assim, o SUS é quem mais atende a população, assim. E esse ano, como eu falei, uma das grandes mudanças que vamos ter esse ano é exatamente essa. No final do ano passado, disseram que cirurgia de câncer de próstata localizado pode ser feito pelo SUS por via robótica. Então, assim, já foi uma conquista da população. E isso porque a cirurgia robótica era só para quem podia pagar tudo, desde a internação, era 100% particular. E isso teve um desdobramento já. A ANS, que é quem regula os convênios, passou a obrigar os convênios a cobrir câncer de próstata por via robótica para os convênios, que começa agora dia 1º de abril. Olha só a novidade aí, viu, gente? É importante que a gente saiba, né? Isso, exatamente. Então, isso vai levar a um movimento de disseminação maior ainda da cirurgia robótica do que a gente observou nos últimos 15 anos. A gente tem robô no Brasil desde 2008, então há 18 anos. Só que esse crescimento foi bem lento. Pouco a pouco, poucos centros, poucos hospitais, e nos últimos 2, 3 anos houve uma aceleração muito grande. E agora, nos próximos 3, 4, 5 anos, vai ter um boom. Então, é uma tecnologia cara? Eu te pergunto porque você falou que em todo o Brasil são mais ou menos 140, 150 hoje robôs? deve estar uns 170, operando, 180, né? 180 em atividades. Tá? É uma tecnologia que custa em média $1,5 milhão a $2 milhões. Estamos falando de dólares, para comprar o robô. Fora as pinças, fora o treinamento da equipe. Então, hoje, é em torno de 15 a 20 milhões de reais para instalar um programa de cirurgia robótica, ou seja, um programa caro. Tecnologia americana, alemã? Temos, como eu falei, a primeira, mais antiga é americana, que é o Da Vinci. Só que daí já entrou no Brasil tecnologia britânica, tá? Chineses, que vieram com plataformas muito boas também. Então, quanto mais plataformas, melhor. Porque você começa a disputar e cair o preço nesse mercado e a ter um acesso maior para a população. Olha, eu gosto muito de falar de carreira, né? Porque eu acho que isso nos inspira. E você sendo essa referência do Piauí para o Brasil e para o mundo, porque você é convidado como palestrante, né, para muitos eventos internacionais. Como é que é isso? Como isso aconteceu, né? Se tornar uma referência tão jovem, né, numa área que é a área do momento, né? Porque é precisão, é tratamento, mas é robótica com tecnologia, né? Na verdade, assim, uma das coisas que eu fiz que me diferenciou bem foi inovação. Então, eu já muito cedo na minha vida profissional, eu criei novas ferramentas para ajudar a cirurgia robótica. Então, nós criamos no mundo o conceito de planejamento cirúrgico para tumores renais. Então, eu criei aplicativos, óculos de realidade virtual, hologramas, tudo para urologia. Isso acabou me projetando muito forte no cenário internacional,
Então, o primeiro prêmio que eu ganhei foi no Congresso Mundial de Endurologia em Londres, em 2015, ou seja, já tem 11 anos. Imagina que é um dos maiores congressos do mundo, a gente ficou entre os 3 melhores trabalhos. E isso já me levou para dar aula na Itália, aí, que foi realmente a grande porta. E para você que gosta de cinema, fazendo o link, essa aula foi bem especial porque foi no Cinecittà, né, que é a Hollywood de Roma, né, é um estúdio de cinema, onde foi gravado aqueles grandes clássicos, né? Ben-Hur, Quo Vadis, todos os filmes de Fellini. Então, assim, uma das primeiras aulas é como se fosse um TED Talks. As luzes cinematográficas, tapete vermelho, e a gente foi dar aula para as maiores mentes da urologia envolvidas com tecnologia em Roma, isso em 2016. E acabou que isso levou a uma série de novos convites até hoje. Teve uma época que eu fui até considerado o urologista mais influente do Brasil na Europa. Foi quando você saiu na capa da revista? Isso, em 2019. Para quem não acompanha a medicina, sempre as publicações têm níveis assim, de recomendação, né? E a revista mais importante na urologia é da Sociedade Europeia de Urologia. E nós fomos capas com um artigo, a gente foi capa dessa revista da Sociedade Europeia, e no final recebemos outro prêmio de melhor artigo do ano pela Sociedade Europeia de Urologia. Isso acabou, assim, realmente é uma trajetória totalmente não ortodoxa, porque morando no Piauí, estudando no Piauí, a gente conseguiu desenvolver nova tecnologia que ajudou muita gente. Hoje, nós criamos uma empresa, mais de 3.000 reconstruções, ou seja, mais de 3.000 rins salvos pela tecnologia que a gente utilizou, e acabamos tendo destaque fora daqui do Piauí. Então, você escolheu viver no Piauí, morar no Piauí, né? Mas você continua trabalhando fora. Sim. Inclusive, esse homem é muito disputado. Para ter ideia, no ano passado foram 160 mais de 120 voos. Mais 120 voos. Porque eu somei com os deste ano que já passaram de 20, não é? Já, não facilmente. Então, são voos de trabalho. Você vai a São Paulo operar em que hospitais? Em São Paulo a gente opera mais no Hospital 9 de Julho, onde eu também dou aula de cirurgia robótica, tanto no 9 de Julho quanto no Einstein. 9 de Julho, Einstein, Sírio, os grandes hospitais de São Paulo. Então, Beneficência Portuguesa, então praticamente semanalmente a gente está lá. Então eu já deixo minha sexta-feira para pegar meu voo sagrado, para no sábado, domingo já estar aqui de volta aqui com a família também. E como é entrar na lista, né, desses hospitais que são tops, assim, de elite mesmo, de referência? Exatamente. Então, assim, como a gente trabalha nisso há muito tempo, de uma forma séria, de uma forma ética, de uma forma honesta, então isso acaba sendo uma coisa natural, Ivanildo. Assim, então, na minha carreira eu nunca mirei assim, eu quero ganhar tanto, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo. Não. O que eu sempre mirei foi fazer tudo da melhor forma possível, com melhores resultados possíveis, que tudo o resto é consequência. Tudo vem de uma forma natural, eu vou dizer assim, sem esforço, porque não foi aquela a nossa meta, mas o esforço diário é constante. Aqui em Teresina você atua, né, na própria clínica, né, sim, consultório, e também parceria com os grandes hospitais. Isso, exatamente, principalmente com São Marcos. E lá eu desenvolvo pesquisa também. Então é até uma coisa legal, porque a pesquisa é outra forma de colaborar com os pacientes. Então hoje eu estou trabalhando no São Marcos, eu fui o segundo médico que mais recrutou paciente no Brasil de uma pesquisa de câncer de próstata. Ou seja, o câncer de próstata, quando está bem avançado, às vezes não dá para operar. A gente tem que mandar para radioterapia ou dar só hormônio. Para esses pacientes, a gente entrou num protocolo que dá uma medicação, diminui bem a doença e 6 meses depois a gente opera. A gente está operando bastante agora esses pacientes e vamos ter em breve alguma resposta para saber se é melhor essa nova forma de tratamento. Laura, e com essa agenda tão movimentada, como é que fica a sua principal paixão, o seu hobby pela fotografia? Hoje... Gente, ele é um exímio fotógrafo, viu? Maravilhoso mesmo. Não, assim, isso começou pelos congressos, na verdade. Esses congressos a gente viajava muito, viajou o mundo todo. Então eu já conheci a Europa toda, Estados Unidos, enfim, América Latina. E algumas viagens são mais solitárias. Então você sempre... a câmera era uma boa companheira, a gente levava e acabava no momento de assim, mais sozinho, tirar fotos, eu acabei aprendendo muito também, um hobby bem legal. E para isso você também foi estudar fotografia, você é um rapaz dedicado. Aqui eu recomendo o Wolfgang Sussler em Teresina, um exímio fotógrafo, um grande amigo, ele e a Rossana. Isso quando você não viaja junto com a Débora, né, que é sua esposa, que também é médica, né?
Eu tenho observado que tem muitos casais formados por médicos. É uma tendência devido à agenda? Me conta mais. Na verdade, eu acho que é uma coisa natural. Você acaba convivendo no mesmo ambiente, nada de, assim, exclusivamente, eu acho que... Mas coincidiu. E a Débora eu encontrei, na verdade, num avião, voltando para Teresina, quando eu morava fora. Gente, você não voa um homem vir dentro de um avião, Exatamente. gente? Ou seja, a gente está no 3º mês do ano, né? E você já fez 20 voos de trabalho. De trabalho. Então, foi natural encontrar a Débora. Ela estava fazendo residência em São Paulo também, né? Ela morava na época em Brasília, e eu morava em São Paulo, eu estava voltando para Teresina. Num feriado, a gente acabou se reencontrando, porque eu fui professor do Dom Barreto também por muitos anos e a gente já se conhecia do Dom Barreto. Eu estudei com o irmão dela. Aí depois ela veio para Teresina, eu fui morar em Paris. Aí depois ela foi para São Paulo, eu voltei para Teresina, até que a gente se encontrou no mesmo ambiente, né? Alemanha ou Paris? Como é que foi? A Alemanha, qual a cidade que você Em Leipzig, na Universidade de Leipzig, sim. Eu recomendo muito a Alemanha. Então, quando eu fui para a Europa, eu fui para Paris. E uma das grandes sortes que eu tive é que o Congresso Europeu, que era o maior do mundo, foi exatamente no meu hospital. E lá eu conheci inúmeros profissionais do mundo todo, os grandes nomes que a gente sonhava só dos livros que a gente conhecia. Então pude entrar na cirurgia com eles. Em uma dessas cirurgias eu conheci o professor Stolzenberg, que é um dos maiores cirurgiões que eu já conheci na vida. E ele gostou. Eu entrei com ele e falou: Aurus, você tem que ir lá para a Alemanha trabalhar comigo, operar lá comigo. Eu falei: cara, um prazer. Aí na época minha mãe teve um problema pessoal aqui, eu falei: eu tenho que voltar para o Brasil, mas esse convite fica aberto. Ele: não, fica na hora que você quiser, você vem para a Alemanha. Aí eu vim para Teresina, fiquei aqui um ano. Aí eu mandei um e-mail para ele: agora chegou a hora. Aí eu fui trabalhar lá, eu fui professor lá na Universidade de Leipzig, nos cursos internacionais, e operei bastante com ele. E o que foi interessante, eu fui o primeiro brasileiro aí. E depois dele a gente conseguiu colocar inúmeros amigos, e hoje tem uma legião de amigos formados lá. E ano passado a gente fez até um evento em Santos, com o Dr. Matheus Paiva, organizou no hospital mais antigo do Brasil, um hospital de 1540, 37 se eu não me engano, que é a Santa Casa de Santos, um hospital lindíssimo. Ele veio para cá, a gente fez um curso lá espetacular. Você é professor? Acho que você tem parece... Não, a gente dá muito... Não, porque ele é uma pessoa tão gente boa que ele tem um ar professoral, assim, né? E eu admiro muito a generosidade dos mestres, porque são eles os responsáveis, né, pela roda da vida, sem né? dúvida, por formar novas gerações. E eu acho que você já me falou alguma vez, né? Então, eu comecei dando aula do Dom Barreto. Quando eu entrei na faculdade, os 6 anos da faculdade, eu fui professor do Dom Barreto a convite do professor Marcílio, né? Aí depois fui para a residência, parei de dar aula, enfim. E eu voltei a dar muitas aulas pelos congressos. Então, sempre eu dou aula em todos os grandes eventos do Brasil. E fora do Brasil, né? Só que esse ano passado teve um convite muito interessante da Lara, da Unicet, para criar uma disciplina de cirurgia robótica. Eu acho que foi a primeira faculdade do Brasil a criar uma disciplina de cirurgia robótica. Então lá eu consigo convidar vários amigos do Brasil. Gente, muito atual isso, né? Aí a gente consegue, para essa disciplina, até convidar vários amigos de fora do país, daqui, para poder ensinar. Mas a agenda está apertada. Estou tentando permanecer, mas não sei por quanto tempo. Gente, eu sei que o Aurus também gosta muito de séries, né? De filmes. Está sempre por dentro. Acompanhou a movimentação do Oscar? Não, acompanhei. Eu acho assim que o Brasil fez como sempre, assim, está fazendo um papel espetacular, né, no desenvolvimento. 2 anos a gente é indicado e com grandes chances no Oscar, né? Teve o prêmio ano passado. Esse ano foi mais indicações, né? Foram mais. Sim. Pena que não veio, mas eu acho que só está ali na indústria, né? Isso, eu acho assim um bom sinal. O prêmio não veio porque nós temos assim bons candidatos, e que bom, temos vários filmes muito bons assim em cartaz. E assim, a gente tem que deixar um pouco a questão da crítica, da politização. Extremo, né? Tem muita gente torcendo contra porque vota para muita a favor. Não, ali é uma arte. É uma indústria e é cinema brasileiro, gente. Isso, então eu acho que a gente tem que valorizar, tem que apoiar. Também, né? Tem que valorizar, tem que apoiar, esquecer um pouco a política na hora de assistir o filme. É óbvio que a política não deve sair das nossas vidas. Mas vamos tentar separar um pouquinho. Mas qual a última série que você viu? Lembra? Agora eu estou, como eu estava falando, assim, agora eu estou numa fase de trabalho intenso. Aí
Hoje, o grande hobby atualmente hoje é tênis. Tênis? Olha só, gente, essa eu não sabia. Tem que fazer, porque a gente precisa estar se movimentando, não é só a cabeça. Eu acho que o tênis ele consegue desviar um pouco o foco do profissional mesmo e focar ali um pouco, esquecer um pouco do dia a dia, das demandas do dia a dia para relaxar a alma, relaxar o corpo. Eu tenho jogado Quantas muito aulas assistido. por semana? Já, bastante. É muita Quantas coisa. aulas? Cirurgia Não, hoje, quantas aulas por semana? de tênis De que tênis, você fala? é. Não, eu jogo pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. E aí tem as aulas que você é professor, que aí é Isso, não, de aí tem muita robótica. coisa, online. 3 tem vezes por muita semana? 3 vezes. Eu começo às vezes 8, 9 da noite, quando a jogar até 11, enfim. Até quando Eu dá. queria que você falasse do Piauí, né, dessa referência. A gente iniciou o bate-papo falando disso, né, de carreiras e dessa projeção. E o Piauí tem, né, colocado aí muita gente de mercado em área nacional, né? Sim. Tem a Lúcia Santos como referência hoje. Agora eu acho que é recentemente de contabilidade também, a projeção nacional. Então, assim. O Joaquim Bezerra, que o pai dele é da minha cidade, de Pio Nono, viu, Alves? Ah, legal, não sabia. Então, no Piauí nós temos personalidades assim que são realmente outliers, assim, pessoas muito dedicadas, muito boas no que fazem, tá? O que nos falta ainda é a questão financeira. Eu acho que é um estado o acesso ainda é difícil, isso, né? É um estado em termos de projeção nacional que a gente tem realmente uma projeção em termos financeiro muito baixa ainda, ou se não for, deve ser o segundo pior em termos de IDH, enfim, que está evoluindo, mas estamos longe ainda. E isso acaba dificultando uma série de situações. Por exemplo, cirurgia robótica já temos no Brasil há 18 anos, no Piauí agora que vai chegar esse ano, a gente vai instalar no Hospital São Marcos o primeiro programa de cirurgia robótica, provavelmente no segundo semestre vai começar. E sem dinheiro as coisas não andam, não tem como. Então, felizmente, eu consigo estar nos dois mundos, eu consigo estar aqui, consigo estar em São Paulo, consigo estar fora. E por que estar aqui? Exatamente para isso, para poder fazer as coisas acontecerem no nosso estado, onde está a nossa família, onde estão os amigos, tá? E temos que trabalhar exatamente para melhorar essa situação. Outro nome que é bem forte na área de saúde do Piauí para o Brasil é a Patrícia, né? Patrícia Carvalho. Sim. Que é na área de anestesia ou é UTI? É o UTI, doutora Patrícia Mello é intensivista, assim, morou nos Estados Unidos muitos anos, hoje está na educação também com a família na Bright Bee, então assim, ela é sem sombra de dúvida, inspiração para vários. Aqui. Gente, olha, e apesar dessa agenda tão movimentada, ainda tem tempo para ser pai, né? Claro. 2 lindos garotos hiperativos, né? Hoje eu acho assim... Eu só queria falar que você é muito família e que, assim, vem de filho, porque você, o Alano, o nome da tua irmã? Aline, gente, eles são muito família, eles viajam com os pais e levam e sempre... É muito bacana. Por sinal, você viaja muito com os filhos e a Débora, né? Sim, não, a gente tem uma agenda anual que não tem como. Eu acho que o trabalho é muito importante. Eu acho assim, é uma das coisas que me define como pessoa o trabalho. Só que sem família você não é nada, você não é ninguém. Então, não adianta você trabalhar e esquecer das tuas origens, teus pais, né, teus filhos. Então, assim, eu acho que realmente é uma coisa que eu sou bem focado nisso. Então, eu vou, trabalho... Primeira oportunidade, já adianto o voo, já pego o voo para estar em casa, para estar todo mundo. Almoço dia de sábado lá em casa tem que acontecer. E raramente a gente deixa de fazer isso. Irmãos e pais. Todo mundo. Tem que ter. Olha, gente, pela primeira vez ele se emocionou nesse bate-papo. É por isso que é importante, né? Essa base, né? E eles te apoiaram muito também na fase que você viaja, né? Você sem vai sombra de investir dúvida. em cursos Sem sombra de tal. dúvida. Então, assim, tem que ter uma parceria, tanto profissional quanto fora. Se precisa o casamento, o relacionamento é uma parceria. Então, se eu estou ausente por um lado, minha esposa tem que estar lá, contribuindo, colaborando. Meus filhos são excepcionais, assim, são 2 crianças maravilhosas. E graças a Deus eu fui eliminado e a gente está construindo uma coisa muito bacana junto. Tá? Voltando para a robótica, para a Piauí, Aures, você acabou de dar uma notícia espetacular. Sim. Ou seja, a partir do próximo ano o Piauí começa a operar em desse robótica. Ano. Deste ano já, em maio deste ano. Não, provavelmente no segundo semestre. No segundo semestre, o Piauí começa a operar com robótica. Sim. E que bom que você já é uma referência. Tem equipe
além de você, para dar esse suporte, ou você vai... Não, sem sombra de dúvida. Então, sempre, como eu falei antes, sempre que você compra um robô, não é comprar um robô, não é comprar uma TV, você tem que, na verdade, desenvolver um programa. E desenvolver um programa assim, tem a questão de selecionar os melhores nomes para cada especialidade, fazer o treinamento desses melhores nomes, que não adianta só eu saber operar. Todo mundo. Na urologia temos vários bons urologistas que sabem fazer cirurgia robótica também, e nas outras especialidades. Então a gente vai fomentar, criar, eu vou ser o coordenador desse programa, então a gente vai criar um ambiente para que todos possam ser treinados e fiquem assim, exímios cirurgiões na cirurgia robótica para termos excelentes resultados. E isso coloca o Piauí, né, nessa posição maravilhosa de uma referência na área de saúde para uma região inteira, né? Não, sem sombra de dúvida. Piauí, Maranhão, Ceará, Pará. Sem sombra de dúvida. Assim, todo esse norte e nordeste e a questão da telemedicina, na verdade, assim, uma coisa que diminuiu as fronteiras também. Então, hoje, no meu consultório, a gente atende pessoas do Brasil todo. Outro dia, um paciente de Porto Alegre veio operar aqui em Teresina. Um paciente de Londres veio operar em Teresina. Então, acaba que essas fronteiras vão diminuindo, na verdade. Então, se você é bom, se você trabalha direitinho, não tem por que mais um avião... Como é muito mais rápido, às vezes, eu ir para São Paulo do que eu pegar um carro e ir aqui para alguma cidade de Teresina. Ou do Piauí, desculpa. Gastronomia também é uma das paixões do Aures. A gente sai muito para jantar. Ele é um amigo que eu mantenho já há muito tempo, acompanho bem essa trajetória dele, dessa referência. Eu vibro junto com você, obrigado, viu? E é importante dizer. E aí eu quero saber, né, retomando aí os seus passos anteriores, a sua paixão por vinho começa na França? Ou vem de locais, antes? Na verdade, assim, um dos locais. Aqui no Brasil tem vinhos bons também, em América do Sul. Eu fiz ano passado uma viagem para Mendoza, espetacular. Vinicultura está em alta, né? Turismo. Agora no Réveillon nós estávamos na região da Borgonha, Beaune, Dijon, na França. Então, assim, que eu amo, assim, um dos melhores vinhos do mundo, estão naquela região. Então, assim, e levando os filhos para conhecer, óbvio, não vão beber o vinho, mas vão acompanhar toda a história, toda a cultura, toda a tradição que isso envolve. A gente está falando de vinho, não é porque seja uma bebida mais sofisticada, é porque, de fato, na medida é saudável, né? Você como médico, você diz. É saudável. Óbvio que não dá para recomendar para todo mundo, mas eu não vejo problema algum. Você tomar uma taça de vinho, acho que não tem problema algum, tá? O grande problema são os excessos, tá? Realmente é você fazer aquilo de maneira extensiva, assim, uma coisa que passa do normal. Vinho branco ou vinho tinto? Depende do que você está comendo, na verdade. Depende do momento, da hora. Acho que um bom vinho branco também é bom, comer um peixe à tarde, enfim. Dane-se o calor, né? O vinho tinto eu gosto muito. Então. Aures, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, estreando aqui com tudo, nessa nova parceria com a família Clube News. Então acho que é por aí. Vocês podem acompanhar esses bate-papos de leveza, de informação e de muita piauiensidade em todas as nossas plataformas, no YouTube, no Instagram, também com recortes especiais, no TikTok, no Deezer, no Spotify. Então a gente está em todas. E eu gostaria de anunciar que, além do podcast, a gente também vai ter uma revista digital. Não é uma coluna social, acho que eu estou em outra fase, mas também tem social. Mas de uma forma diferente, inovadora, com mais informação. E é uma revista, viu? São 4 a 8 páginas, vai depender do conteúdo, mas eu acho que é interessante ocuparmos esses espaços sabendo que a gente tem esse lugar certo e ocupando de uma forma também inovadora, né? Então, parabéns. Sempre que inovar. Fico feliz com o seu sucesso, feliz com o trabalho. Parabéns e obrigado mais uma vez estar aqui conversando, esse bate-papo aqui descontraído aqui com você. Posso saber uma frase que te inspira, algo assim que a gente tem possa uma do Jean finalizar? E por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então eu vou puxar um livro aqui para vocês, viu, gente? Eu acho que é importante porque eu valorizo muito a literatura, a leitura, a arte, a cultura como fatores de transformação. E esse livro, eu vi o filme, a Ana Paula Maia, que
que é Enterre Seus Mortos. O filme é com Selton Mello e é um filme maravilhoso. Legal. Mas eu gosto muito, às vezes, de ver o filme e ler o livro. Então fica a dica para vocês do livro da semana. E acho que a gente pode fazer algo diferente, não é, Auris, aqui? Então esse livro a gente pode dividir com vocês, a gente vai ver a melhor forma, acompanhe nas nossas redes sociais, será um presente de estreia, Ótimo. Tá bom? Obrigado. E a frase de hoje, by RF, é: na dúvida, escolha através do afeto. Gostou? Muito bom, muito bom. Obrigado. Tchau, tchau.